E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Pois é, retomamos com as nossas aulas. Eu espero que elas ajudem a vocês para complementar esse nosso aprendizado. O nosso tema de hoje, ele chama-se Renascimento Cultural e Científico. Mas o que é isso, professor? O que é esse renascimento? O renascimento nada mais é do que uma tentativa de resgatar os padrões culturais da Grécia e da Roma Antiga. Não se esqueçam, a Roma chegou a ser uma grande potência. Entretanto, nessa Península Itálica, agora num período pós, ou terminando ali a Idade Média, na Baixa Idade Média, surge esse movimento cultural, com o objetivo então de tentar trazer, através dos estudos e através das práticas, aqueles padrões culturais que se exercia na Roma, no auge do Império Romano. Mas qual é o conceito desse renascimento cultural e renascimento científico? Foquem aqui, meus queridos. Olha só o que é o renascimento cultural. Movimento intelectual, movimento artístico, movimento científico, movimento filosófico. Surge por volta do século XIV na Itália. Olha só, objetivo, prestem atenção, resgatar a arte clássica, trazer aquilo que outrora existiu lá na Roma Antiga. Rejeitava o medievalismo, ou seja, atribuía o período medieval como um período da Idade das Trevas, com bastante preconceito esse termo, e científico por quê? Aí começou-se a se desenvolver, a se dedicar aos estudos da matemática, da astronomia e de outras ciências também, como química, entendeu? A própria anatomia humana, que durante muito tempo a Igreja Católica colocava como inviolável mexer nesse corpo humano, eles começam a estudar. Entenderam então o que é esse renascimento cultural e renascimento científico? Mas olha só, para vocês terem uma ideia, os fatores que levaram a esse renascimento na Península Itálica e não em outras regiões. Foquem aqui. Primeiro, nessa Península Itálica, nós temos um desenvolvimento comercial muito grande. Se existe um desenvolvimento comercial grande, obviamente que surge uma classe social ali, que é a própria burguesia. Essa própria burguesia, com o objetivo de atingir ou conseguir status social, ela começa a investir ou financiar artistas e suas obras. Dessa forma, eles se tornam mecenas, que vocês já vão prestar atenção, ou já vão saber em seguida, a origem desse termo mecenas. O que a burguesia queria? Ela sabia que de sangue ela não era nobre, mas uma forma de se tornar, digamos, conhecidos, uma forma de ganhar status, uma forma de ganhar status social, era financiando obras, era financiando artistas. E assim se difundiu por toda a Itália e depois por outras regiões. Mas há também lá aquilo que nós chamamos a criação de algumas universidades que vão surgindo, em Bolonha, um exemplo, a invenção da imprensa por Gutenberg, e essa invenção da imprensa ela é importante porque é através dela que começa a se difundir o conhecimento. O que antes precisava se copiar, os monges copistas faziam muito isso nos monastérios, agora não. Agora essa imprensa do Gutenberg consegue produzir o conhecimento e difundi-lo. Isso é bastante legal. E a Itália como berço então da própria civilização romana. Meus queridos, como eu estava falando para vocês, quem eram os mecenas? A historinha dos mecenas começa mais ou menos assim. Mais ou menos por volta do século I a.C., um conselheiro do imperador Otávio Augusto, muito rico por sinal. O Otávio Augusto ele governou entre o 27 a.C. e 14 depois. Esse conselheiro dele chamava-se Caio Mecenas. E esse cara, ele era aficionado por obras de arte. E ele era um grande financiador de obras de arte. Baseado nesse princípio, ele começou a fazer o quê? Ele começou a financiar artes. E como os romanos, pós-Idade Média, começaram a fazer isso, e nós chamamos os burgueses começaram a fazer isso, mas não só a burguesia era mecena, a igreja era mecenas, reis eram mecenas, eles receberam esse termo, esse nome, esse apelido de mecenas em homenagem ao Caio Mecenas. O objetivo principal do mecenato qual era? Projeção social e status. Mas não se esqueçam, uma das famílias mais importantes, família Médici, família daquela região da Península Itálica, que eles eram grandes financiadores das obras, como a Igreja Católica, a própria Capela Sistina,
A própria Capela Sistina, que ela foi pintada no seu interior por Michelangelo, ela foi um exemplo de um grande mecenato. Entenderam? Uma das características desse período do Renascimento é justamente o humanismo. Agora, a nossa questão de foco é o homem. Vamos focar nessa criatura, já que Deus fez o homem para eles nesse instante, e eles não estão renegando Deus, digamos assim, bem pelo contrário. Como o homem é a principal criação de Deus, vamos focar no homem. Então nós temos aqui como característica o humanismo, ou seja, o antropocentrismo, é o homem como centro de tudo agora, o homem como foco, o naturalismo, que é essa integração homem, natureza, como é que ele pode aproveitar ou não essa situação, entendeu? O racionalismo, valorização da razão e não da fé como era anteriormente, como era outrora, valorização da razão, e do hedonismo. O hedonismo, nesse sentido, é um prazer espiritual. Não é o prazer carnal, mas é o prazer espiritual. Então essa era a característica do homem do Renascimento, o homem do humanismo. Entenderam mais ou menos esses princípios? Nós dividimos normalmente o Renascimento em 3 fases. O 300, o 400 e o 500. Qual é a característica de cada um? Bem rapidinho. 300, destaque para o surgimento de Giotto. Ele é um dos precursores do Renascimento, das novas técnicas que são empregadas, que nós vamos ver em seguida. O 400, nós temos assim a atuação mais forte da família Médici, como patrocinadores dessas artes, como mecenas, tá? Como o praticante do mecenato. Nós temos nesse período destaque para Botticelli, Leonardo da Vinci, principalmente nas suas obras, a Mona Lisa, dentre outras, né? E aí nós também temos o 500. Aqui nós temos como destaque o Papa Júlio II, que ele sim se tornou um mecenas e foi um grande idealizador da reforma e construção da Capela Sistina e lá da Basílica de São Pedro e da Capela. E lá nós temos então as figuras de Rafael Sanzio e Michelangelo como os pintores daquele interior. Então vocês entenderam essas 3 fases do que nós chamamos do Renascimento. Um dado importante que nós temos que destacar nesse período são os opostos, o geocentrismo e o heliocentrismo. Professor, o que é isso? Durante muito tempo, e se eu não me engano, essa era uma ideia de Ptolomeu, no século II depois de Cristo, ele defendia essa tese de que Terra era o centro e todos os astros giravam em torno dela. E aí nós temos o oposto, que é aquilo que vem depois com a ideia de Copérnico, Galileu Galilei, que é a ideia do heliocentrismo, ou seja, Sol como centro de tudo. Nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, então, o geocentrismo, a Terra ficava no centro e todos os outros astros giravam em torno dela. E a ideia do Copérnico, que depois foi provada por Galileu Galilei e Kepler, é que o Sol era o centro e que os planetas giravam em torno dela. Então, a partir daquele momento, foi um período bastante complicado, porque a própria Igreja Católica, ela não aceitava o heliocentrismo, ela defendia o geocentrismo, inclusive com perseguições àqueles que defendiam essa teoria. O Galileu Galilei foi obrigado a renegar essa teoria, porque senão ele poderia ser excomungado e até mesmo, quem sabe, queimado em fogueiras. Estão compreendendo esse nosso ponto? Estão compreendendo até aí? Mas calma aí! Calma, que não acabou, tá? Só um segundinho para nós continuarmos aqui o nosso próximo objetivo, que é entender os avanços técnicos e científicos nessas áreas, ou seja, na imprensa, na ciência, na arte, na filosofia e na navegação. Agora olha só, na imprensa, Gutenberg, 1439, a sua máquina de impressão foi fundamental, porque as impressões agora poderiam ser feitas com muito mais velocidade e isso atingiria um público muito maior. Na ciência nós temos desenvolvimento de métodos científicos, sim. Agora nós temos isso que nós não chamamos de fragmentário, agora nós temos um unificador. Nós sabemos sim como a ciência agora pensa, como ela pesquisa, não é achismo. Agora nós temos um método científico para isso. Nós temos desenvolvimento da matemática, astronomia, da física, da anatomia humana. Olha a imagenzinha aqui, ó. O próprio Leonardo da Vinci foi um estudioso da anatomia humana. Ele fazia isso com frequência. Nas artes, nós temos o quê? Ó, a tinta a óleo. Nós temos o uso da perspectiva, o uso da sombra,
Professor, não sei o que é perspectiva, é profundidade. É quando você olha uma obra e você percebe que ela tem uma perspectiva, uma profundidade nessa obra, entendeu? Nós temos aqui um exemplo, a Escola de Atenas, tá? Que aqui você observa que você consegue ver ao fundo. Então, isso é a ideia de profundidade. Nós também temos na filosofia, um exemplo simples é a valorização da razão, o resgate do pensamento platônico, por isso que se cria a escola platônica lá. E aí nós temos, sim, Giordano Bruno, que ele era um membro da igreja, ele acaba sendo condenado à fogueira porque ele defendia o heliocentrismo, acreditava que havia outros mundos igual à Terra e não acreditava, e ele questionava na natureza divina de Jesus. Condenado pela igreja, e ele é, obviamente, morto na fogueira. Por fim, nós temos a navegação, que nós já vimos, porque as navegações elas começam por volta do século XIV, se intensificam no século XV, que é uma grande contribuição que nós temos aí do período renascentista em decorrência dos avanços científicos. Nós temos aqui o desenvolvimento do mapa de Mercator, que acaba contribuindo, sim, para esse processo de navegação. Sem contar que colonização de várias regiões, e isso enriquece o conhecimento, a troca comercial, a troca cultural entre Europa e outras regiões. Meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham entendido. Nessa aula, nós vimos todo esse nosso mapa mental, nós já vimos o renascimento cultural, científico, os fatores que contribuíram, os mecenas, os conceitos aqui do humanismo. Nós vimos também os avanços na imprensa, na ciência, o avanço na arte, na filosofia, na navegação. Nós vimos também as 3 fases do renascimento. Por fim, a diferença entre heliocentrismo e geocentrismo. Espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer coisa, entre em contato. Abraços, beijos, até mais!